Fala galera, estou aqui mais uma vez para a gente poder falar um pouco sobre variáveis do treinamento. E hoje o nosso vídeo é sobre ordem do exercício. Talvez alguns não tenham notado, mas eu deixei no título do vídeo, lá na capa, uma pequena variação das letras, propositalmente. Talvez muitos não tenham percebido que eu fiz isso, mas é só para a gente poder fazer aí um trocadilho com o nosso tema, beleza? Vamos pro vídeo. Mas primeiro eu vou te pedir para clicar no coraçãozinho, curtir e clicar no aviãozinho para compartilhar essa informação para mais pessoas. Então, para a gente poder entender um pouquinho esse mecanismo, será que a ordem do exercício ele vai impactar de forma significativa nos nossos resultados, no nosso treinamento? Tá? E aí eu busquei alguns artigos para a gente poder entender como funciona. Tá? E uma meta-análise desse ano, de 2020, mostrou que um dos maiores impactos da ordem do exercício é sobre a força. Então, a ordem do exercício impacta diretamente nos ganhos de força. Porém, quanto à hipertrofia, não tem se mostrado tanta diferença a ordem que você faz um ou outro exercício. Então, isso tem muito mais a ver, talvez, com o volume do treinamento, beleza? A intensidade do que propriamente a ordem que você executa cada um. Então, para a gente entender por que a gente tem esse ganho de força baseado na ordem do exercício, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos. O primeiro é que o músculo-alvo deve ser priorizado. Então, se eu quero trabalhar peitoral, eu começo por esse grupamento muscular para ganhar mais força nesse grupamento, beleza? E depois eu vou priorizando outros músculos. Um outro ponto-chave para a gente entender isso é que esse tipo de variável, a ordem do exercício, ele impacta tanto grupamentos musculares grandes quanto pequenos. Tá? E aí, de acordo com o seu objetivo, você vai priorizar um. Se eu quiser priorizar ali o bíceps e ganhar mais braço, eu vou começar com o bíceps. E, consequentemente, eu vou passando para os outros exercícios que eu quero priorizar. E, a partir disso, eu vou ganhar mais força naquele músculo do que nos outros, porque eu já vou estar mais fadigado, já vou estar mais cansado, principalmente se eu quiser treinar outros grupamentos que o bíceps também é ativado, tá? E aí, consequentemente, os ganhos de força serão menores, a técnica não vai ser tão perfeita, a amplitude não vai ser a ideal, A cadência do exercício também não vai ser a melhor, então muita coisa impacta com a ordem do exercício. E aí, falando sobre alguns tipos de treinamento, que a gente usa uma variação muito grande dos exercícios, na ordem dos exercícios, que são os treinamentos em circuito, treinamento funcional, o crossfit. Então, no momento a gente faz um exercício para membro inferior, no outro momento a gente faz um abdômen, depois um aeróbico, depois um membro superior. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Os descansos eles têm que ser menores, para que você não fique muito tempo sem dar o estímulo naquele grupo muscular, e a carga tem que ser adequada, para o tempo que você for executar. É claro que a gente vai conseguir intensificar o exercício baseado na ordem, tá? Então, por exemplo, se eu faço um agachamento e depois eu vou para um abdominal, quando eu voltar no agachamento, o membro inferior ele vai estar descansado já, Então, provavelmente eu vou conseguir executar ali numa boa técnica, numa boa intensidade. Porém, se eu fizer 3 exercícios seguidos que trabalham o mesmo grupo muscular, então se eu faço um agachamento, depois um afundo e depois um agachamento sumô, então quando eu chegar no agachamento sumô, eu já vou estar bem mais cansado, Eu vou sentir muito mais intenso do que se eu fizesse só o agachamento inicial. Tá? E quando eu voltar no primeiro agachamento, eu já vou também estar mais cansado porque o estímulo foi maior naquele grupo muscular. Um outro ponto importante é que nos treinamentos que a gente chama de full body, ou seja, de corpo todo, a ordem também vai impactar. Por mais que a gente faça aquele treinamento todos os dias, todos os grupos musculares todos os dias, sempre priorizar o músculo-alvo. Então, se você quer trabalhar mais glúteo, comece com glúteo, porque a técnica vai estar perfeita, a amplitude vai ser maior, a força, você não vai estar tão cansado, então você vai conseguir pegar mais peso, enfim, sempre priorizando o músculo-alvo. E isso é um fator que a gente não pode, de forma alguma, descartar. Beleza? Bom, então é isso.
Hoje a gente falou um pouquinho sobre ordem do exercício, né, como ele impacta no nosso treinamento. Qualquer dúvida, manda aqui que eu respondo e também posso passar as referências para vocês. Beleza? Um abraço, bom final de semana e tchau!